Shalom, Brahot, Boketov, Shabbatov Lekulam, Mevorah Lekulam. Inicia mais uma semana, nós estamos aí, infelizmente ainda continuo no meu quarto, tentei rezar hoje, consegui um pouco, devido ao meu problema de saúde. Mas vamos falar hoje sobre atos de bondade, que é o pilar do judaísmo, que é o ato de Tzedakah, também conhecido como ato de justiça. Shimon, o justo, um dos últimos participantes da grande assembleia, afirmava sobre coisas que se sustenta o mundo. E essas coisas seriam o estudo da Torá, você estudar a Torá, se dedicar a ela, o serviço divino, seria a oração, se debruçar diante de Hashem, e Gemilut Hassadim, que são os atos de bondade, que está escrito na Ética do Sinai, ou Ética dos Pais, que é Pirkei Avot. Então, o judaísmo em si, ele ensina que o homem é o único ser que possui livre-arbítrio e que pode, de forma consciente, beneficiar seu semelhante e seus semelhantes, e esse ato de beneficiar são a praticar atos de bondade, a Gemilut Hassadim. Bom, em hebraico, Gemilut Hassadim é atos de bondade. A Torá e os nossos sábios ensinam que a bondade, a generosidade, a ética, a responsabilidade coletiva constituem parte integral dos mandamentos divinos transmitidos ao povo judeu no deserto do Sinai. Então, o mandamento de Gemilut Hassadim vai além de praticar a prática de Tzedakah, que incluir qualquer ato de bondade que é feito a outra pessoa. Mais especificamente, inclui emprestar dinheiro ou objetos, ser hospitaleiro, visitar e confortar os doentes, dar roupas a quem necessita, auxiliar, alegrar noivos e noivas, enterrar os mortos, consolar os enlutados e promover a paz entre pessoas. Então, um simples sorriso, uma palavra bondosa e um ouvido atento em momentos de aflição são também considerados atos de bondade. Cada vez que estendemos a mão a alguém que precisa de ajuda, estamos cumprindo esse mandamento. Então, desde os primórdios, o judaísmo em si, ele fala da prática de Gemilut Hassadim, que são inseparáveis, entrelaçados, pois sem compaixão, sem moralidade, sem justiça social, não há como manter uma sociedade ou sustentar a humanidade. Então, ensina os nossos sábios o seguinte: se Israel considerasse as palavras da Torá que foi dada, nenhuma nação ou reinado teria domínio sobre o nosso povo. E o que a Torá pede que se faça? Que se aceite sobre si o jugo do reinado celestial e que os membros do povo de Israel praticam um com os outros atos de bondade. Então, o Midrash vai mais longe. Revela que a prática de bondade, de atos de bondade, é a pedra fundamental, o pilar sobre o qual ergue todo o universo. Então, dentro do povo judeu, o povo judeu ensina ao mundo que o homem foi criado à imagem de Deus. Isto significa que o ser humano é um microcosmo dos atributos e das qualidades divinas. Portanto, assim como bondade, generosidade e compaixão do Todo-Poderoso se estendem a todos, o homem deve buscar fazer o mesmo.
Mas o que está acontecendo hoje em dia? Não está acontecendo isso na grande maioria. Por exemplo, existem religiões, tá? Geralmente essas religiões, não são todos, tá? Tem muita gente boa em qualquer em algumas determinadas religiões, como também existem os estelionatários da fé. Mas o estelionatário da fé, ele está lá mais em igrejas protestantes. Essas igrejas protestantes, existem os seus líderes religiosos que ficam criando coisas para que a pessoa dê dinheiro e que Deus vai fazer a vontade dela. E o Talmud, o Midrash, a Torá diz que não, tá? Nós temos que fazer os atributos divinos que estão em nós sobressaírem. E quem são esses atributos, essas qualidades divinas? Né? A bondade, a generosidade, a compaixão do Todo-Poderoso, que se estendem a todos. E não nós queremos que Deus faça o que nós queremos, mas nós devemos fazer o que Deus quer, que Hashem quer. E com isso, você pode notar que essas pessoas que pregam, divulgam, que se você fizer dar R$20, R$30, você dá R$1.000, R$2.000, você vai ser abençoado. Olhe para você e olhe para essa pessoa. Quem é que está rico? Você ou ela? Ela. Por que ela? Porque isso não existe. Mas Rabino, significa dizer que o dízimo não pode dar. Sim, é uma obrigação, mas é uma obrigação aos Kohanim, à família Kohen, aos descendentes de Arão, aos levitas. E levita não é cantor, né? Existem 3 características que um levita pode fazer, que é o porteiro, o cantor, né? E aqueles que cuidam do templo. E existe o sacerdote, que é o Cohen. Então, isso tem que deixar bem claro. Então, se você vai para uma igreja ou vai para qualquer outra instituição religiosa tentando ficar rico, esquece. Se vai perder dinheiro, e porque você não está cumprindo o que você deveria cumprir, que é segurar os atributos de Deus. Agora, é para o povo judeu? É para o povo judeu, mas serve para pessoas não judias também. E devemos fazer com que o mundo seja um mundo melhor, tá? Ter compaixão, generosidade, bondade, né? Tudo que o Eterno ele pede. Então a Torá nos ordena o seguinte, em Deuteronômio 13:5, né, em Devarim: deve seguir a Deus e ser fiel a Ele. Então, ao comentar esse verso que eu acabei de falar, os nossos sábios afirmam que o ser humano só pode apegar-se a Deus e se aproximar dele se emular suas qualidades. Aí tem um bocado de indivíduo aí que inventa um bocado de coisa, mas tem uma vida terrível por trás dos panos, né? Deus é misericordioso, é generoso. De fato, um dos nomes de Deus mais usado no Talmud é Rachmaná, né? O Rachmaná, o misericordioso. Então o homem também deve ser misericordioso, generoso, bondoso com todos. Portanto, os nossos sábios acabam afirmando o seguinte: assim como Deus veste os que não possuem roupa, visita os doentes, consola os enlutados, cuida dos mortos, alegra os noivos e noivas, também tu deves assim proceder. Então todos nós
devemos proceder dessa forma. E não querer ficar rico. Você não vai ficar rico. Você não vai para qualquer instituição religiosa para ficar rico. Você vai para emular as qualidades divinas. Você deve emular, trazer para si o que Hashem é realmente. E assim nós seremos abençoados se fizermos isso. Certo? Então, os rabinos do Talmud consideravam a bondade uma das 3 marcas singulares do povo judeu. Então, a Gemilut Hassadim é tão fundamental no judaísmo. Se alguém não pratica atos de bondade, deve se questionar se realmente faz parte da nação judaica. Pois está escrito que Israel, o povo sagrado, é caracterizado por 3 qualidades: a modéstia, a misericórdia, a prática de bondade. Isso está no Tratado Yevamot 79a. Então o Talmud vai além e afirma que alguém que só estude Torá, mas não pratica a bondade, repudia Deus e não adquire nem mesmo o mérito do estudo. Pois, como ensinou Rabi Akiva, o maior mestre do Talmud, o mandamento: amarás o teu semelhante como a ti mesmo, em Levítico 19:18, é o princípio fundamental da Torá. Então, eu sou convidado para assistir algumas coisas e como eu sou Cohen, um Cohen pode ir em local que talvez tenha idolatria, etc. E às vezes vou representando a instituição quando eu estava bem de saúde. E vi um indivíduo dizer que você tem que ajudar uma pessoa rica para ficar rico, não um pobre. Tá? Então, olha onde nós chegamos. Um Raimundinho qualquer, um Francisquinho qualquer falando uma besteira dessa, tá? E ele esquece que é um indivíduo que não conhece Hashem, não conhece a Deus e nem conhece os atributos de Deus. Então, nós devemos sempre ser um Ish Hesed. Então, um dos principais metas do judaísmo é ajudar o homem a se aperfeiçoar espiritualmente para que ele se torne um Ish Hesed, um homem de bondade. Não surpreende, portanto, que o primeiro patriarca judeu, que é Abraham, personifica a Sefirá, o atributo divino, né? Sefirá é o atributo divino de Hesed, benevolência, generosidade, amor infinito. Bondoso e altruísta, Abraham estava sempre preocupado com o bem-estar dos outros, respeitando e amando todos os seres humanos, cercando-os de atos de bondade e generosidade. Hospitaleiro, né? O primeiro judeu usou a sua riqueza para acomodar os viajantes. As portas de sua tenda estavam sempre abertas e todos aqueles que por lá passavam, qualquer um anjo, mendigo ou um mesmo idólatra, podia entrar em seu lar e comer à sua mesa ou descansar em uma de suas tendas. Abraham, Abraão, também compartilhava com outros sua sabedoria e seu conhecimento para com Deus. Então, para salvar alguém do sofrimento e da morte, não hesitava em tomar a medida necessária, mesmo arriscando sua própria vida. Abraham é o paradigma do judeu ideal, bondoso com Deus e com os homens. O Talmud ensina que qualquer pessoa que tenha compaixão por outra, certamente descende do patriarca Abraham. Então, na Kabbalah, a Sefirá de Hesed, simbolizada por Abraham, representa a bondade, o altruísmo, o compartilhar, o dar incondicional, o amor. É o fluxo de energia que nos abre para o mundo e nos leva a estender a mão ao outro.
Em hebraico, a palavra que significa amar é o rev, e advém de rav, dar. O verdadeiro amor, ensina o judaísmo, é constituído por atos de doação e de bondade. A Gemilut Hassadim e Sedaká, que é que é tudo isso, é definido por qualquer ato realizado com o objetivo de beneficiar o outro. Um ato de bondade ocorre quando uma pessoa doa algo de si para outros, seja dinheiro, energia, tempo ou afeição. Em hebraico, o termo Gemilut Hassadim é sempre utilizado no plural, pois cada ato de bondade é recíproco, beneficiando o receptor e o doador também. Então, ensinam nossos sábios que cada ato de bondade tem dupla consequência. Ajuda que recebe e abençoa o que dá. A Tzedakah, um dos sustentáculos do judaísmo, tá? O ato de justiça é nosso sustentáculo, nossa fé. Nossos sábios ensinam que os atos de Gemilut Hassadim são geralmente superiores. O Talmud explica: os sábios ensinaram de 3 maneiras os atos de bondade. São maiores que a caridade. Então, a caridade realizada com dinheiro, a bondade é feita quando alguém dá de si mesmo. A caridade é dada ao pobre. A bondade pode ser feita tanto para o pobre quanto para o rico. A caridade é para os vivos. A bondade é para os vivos e para os mortos. Isso está no Tratado Sukkah 49b. O Maharal de Praga foi um grande sábio, que era o Rabi Yehuda Loew. Afirmava que, por mais louvável e necessária que fosse a Tzedakah, muitas vezes é impulsionada por um sentimento momentâneo de compaixão e difícil não ajudar alguém quando somos defrontados com a dor ou fome do outro ser. Mas explica o Maharal que para que o homem se aproxime de Deus, de Hashem, ele precisa, além de momentos passageiros de compaixão, o homem que deseja elevar-se espiritualmente precisa se tornar um verdadeiro homem de receita, um enche-receita. Para tal homem, agir para beneficiar outros não é uma resposta frente a uma necessidade, mas uma qualidade intrínseca de sua personalidade. O coração e a mente de um homem de receita estão sempre atentos, percebendo as necessidades dos que estão em sua volta e agindo para atendê-las. Maimonides, grande rabi, médico, filósofo, matemático, codificador da lei judaica, explicou qual a diferença entre Tzedakah e receita, né? Tzedakah vem da palavra tzedek, cujo significado é justiça. Justiça quer dizer dar a alguém algo é seu por direito. No judaísmo, a caridade é considerada uma forma de justiça e não de bondade gratuita. Receita, por sua vez, é uma atitude em relação àqueles que não necessariamente precisam de gestos de bondade ou na proporção na qual são receptores. Assim, Maimonides conclui que, enquanto a Tzedakah está relacionada a um ato de generosidade, geralmente feito por alguém que deseja aperfeiçoar sua própria alma, a receita aplica-se à realização de beneficiar sem limites. Então, como devemos praticar o bem? Bom, a prática de atos de bondade ela é necessária para se constituir uma sociedade saudável, justa, mas para que a generosidade seja canalizada de forma positiva, deve incluir medidas de empatia, discernimento e respeito.
deve se tornar sempre a maior cuidado para salvaguardar os sentimentos e o amor próprio de quem necessita de ajuda. A Torá ensina que se uma pessoa der a outra o mais valiosos presentes do mundo, porém de má vontade, será como se não tivesse dado nada. Então, por outro lado, se um indivíduo for recebido com um sorriso de boas-vindas, ainda que não seja possível dar-lhe algo, será como se os presentes mais valiosos do mundo lhe tivessem sido ofertados. Hashem, Deus, nos ordena a ser gentis, não apenas com atos, mas também com palavras. Falar gentilmente com menos afortunados e estimulá-los na Torá. Deus promete abençoar aqueles que agem assim. Então, muita gente vai para alguns locais, dão dinheiro, mas pensando em receber em volta. E não é isso, tá? Você tem que vivenciar isso. Ter uma empatia, tanto com o seu próximo, com pessoas necessitadas. Isso vai lhe abençoar. E não ir para uma determinada religião e deixar todo o teu dinheiro lá, que ali não vai adiantar de nada. Agora, se você doar a uma pessoa ou uma instituição que ajude pessoas, ou o que for, você vai receber, vai ser abençoado dessa forma. Então, os atos de bondade cobrem uma gama quase infinita de possibilidades, pois qualquer ser humano é pobre em relação ao que lhe falta. Alguns precisam de ajuda financeira, outros de afeição, outros ainda de conhecimento. Então, da mesma maneira que temos a obrigação de cuidar física e mentalmente dos outros, devemos fazer o mesmo em relação a seu espírito. Isto que Deus nos ordena na Torá. Se há um necessitado entre vós, certamente deveis estender-lhes vossa mão, expressar-lhes o suficiente para as suas necessidades, seja o que for que lhe falte. Deuteronômio 15, 7 a 8. Este é um mandamento amplo que não se limita a necessidades materiais do indivíduo. Guiar os outros, ensinando-lhes a Torá, é um elemento essencial de Gemilut Hassadim. Então, todo aquele que segue o mandamento de estudar a Torá também tem a obrigação de ensiná-la. Não apenas às crianças, mas a qualquer um. Nossos sábios ensinam que desviar alguém do caminho da Torá é pior do que feri-lo fisicamente, pois o dano espiritual é maior do que o físico. O dever de cuidar do bem-estar espiritual dos necessitados ultrapassa muitas vezes a obrigação de prover-lhes de bens materiais. Ensina os nossos sábios que o verdadeiro altruísmo, a verdadeira bondade são realizados quando não se espera nada de volta. Então, desde você emprestar algo, dê algo. E não espere isso de volta. Mesmo se de forma inconsciente, ao darmos algo de nós mesmos para outros, temos expectativa de receber algo em retorno. Mas o verdadeiro amor, a verdadeira bondade devem ser dados incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Hashem faz isso o tempo todo. Não espera que nós voltemos e demos a Ele o que Ele quer de nós. Mas Ele faz sem esperar que o homem faça o que Ele gostaria que fosse feito. Então é por isso que o judaísmo considera que o verdadeiro ato de bondade, chamado de Hesed Shel Emet, é feito aos mortos, pois os falecidos jamais poderão dar algo para aquele que tudo o que faz para que sejam enterrados com dignidade e respeito. A passagem de um ser humano desta vida terrena para sua morada celestial é um dos ciclos de sua existência. Não é o seu fim. Portanto, o corpo do falecido deve ser enterrado com dignidade conforme a Torá e as leis judaicas que devem recitar o Kadish, estudar a Torá e realizar atos de Sedaká para ajudar a elevar a alma do falecido.
Bom, no judaísmo, o conceito de Gemulut Hassidim não é uma sugestão ou uma convenção social desejável. É uma obrigação religiosa, uma ordem divina, né? Então, uma ordem divina, a Gemulut Hassadim literalmente quer dizer devolver receita. Cada um de nós recebe do Todo-Poderoso todos os dias um fluxo inesgotável de bondade. Basta olhar em nossa volta e prestar atenção em todas as bênçãos que recebemos dia após dia. A única maneira de pagar por estes receitos é fazendo algo pelos outros. O judaísmo ensina que o homem é uma criatura que mantém hábitos à medida que a prática da bondade se torna um constante em sua vida. Ele vai ser elevado e se torna um Ish Hesed, um homem de bondade. Então, desta forma, realizará a missão divina de consertar e santificar o mundo e torná-lo um reino de Deus. É isso que Hashem quer para todos nós. E não o que você quer. Sua vontade e nada para Deus é a mesma coisa. Mas você pode ser abençoado se porventura você fizer tudo isso que eu falei aqui de forma não esperar nada em troca. E certamente será abençoado. Se você dá algo a um Cohen pensando em receber em troca, já está errado. Se você dá já quando que Hashem vai te abençoar, esquece. Agora, se você torna isso um dia a dia, o seu dia a dia, que você vá fazendo, cumprindo a vontade de Hashem o tempo todo, de Deus o tempo todo, e isso incute em você esse sentimento, certamente você vai ser abençoado. A todos vocês, Shavuot Tov. Quem quiser me ajudar no meu tratamento de câncer, eu vou deixar um Pix. Quem não quiser, tudo bem. E nós estamos no período de Shabeav, a destruição dos 2 templos. Não cabe festa, mas ontem, infelizmente, foi meu aniversário. Então, mais um ano, não sei quantos anos eu vou viver, mas agradeço a Hashem por chegar até aqui no momento. A todos, Shavuot Tov, que Hashem abençoe a todos. Shalom, shalom.